Você já sentiu que precisa esconder o que realmente pensa para evitar conflitos? Ou já cortou laços com alguém simplesmente porque essa pessoa tem uma visão de mundo diferente da sua? Vivemos tempos em que tudo parece estar dividido em nós contra eles, em que a simples discordância vira um motivo para excluir, cortar e rejeitar. Mas será que isso está tornando nossas vidas melhores? Ou será que estamos nos trancando em bolhas cada vez menores, onde só ouvimos aquilo que confirma o que já acreditamos? Hoje eu quero te convidar a refletir sobre como essa polarização está destruindo relações e como podemos construir pontes sem abrir mão de quem somos. Oi, gente, esse é o Amor em Dia do canal Perfeitamente Imperfeita, o nosso espaço diário para falar sobre o amor, seja no relacionamento, na forma como nos conectamos com os outros ou, o mais importante, na relação que temos com nós mesmos. Sabe aquele momento do dia em que você para, respira fundo e coloca os sentimentos no lugar? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, colocar o amor em dia. E para isso, vamos juntos refletir sobre textos do livro Nascido para Amar, do Leo Buscaglia. Porque amar é um aprendizado constante e todo dia é uma nova chance de enxergar o amor de um jeito mais leve e consciente. E eu tenho novidade, eu estou no Spotify, na Apple Music e no YouTube Music com o podcast Amor em Dia, onde eu faço reflexões diárias sobre o poder transformador do amor com insights e lições para te ajudar a viver com mais conexão e empatia. Então me segue lá e coloca o amor em dia. Se essa mensagem fizer sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Ou seja, vocês vão me ajudar a espalhar amor por todos os cantos do mundo. O texto de hoje é o valor da diferença. Basta encontrar a pessoa que amará você por causa das diferenças e não apesar delas, e você terá encontrado um amor para toda a vida. Felizmente, somos pessoas muito parecidas com os outros em certos aspectos e muito diferentes em outros. São as diferenças que nos fazem ser o que somos e que determinam a direção em que cresceremos e nos transformaremos. Ser normal não significa renunciar à singularidade para que sejamos como todo mundo. Significa nos orgulharmos da forma como somos o que somos únicos. De fato, é esse aspecto de nós mesmos que atrai os outros e que para eles é o nosso maior presente de amor. Bora refletir? Em 1992, quando o texto O Valor das Diferenças foi escrito, o mundo era outro. A internet ainda engatinhava, redes sociais nem existiam e as discussões aconteciam cara a cara, sem o imediatismo das telas. As pessoas discordavam, mas ainda precisavam conviver, ainda precisavam olhar umas para os olhos das outras. Hoje estamos hiperconectados, mas paradoxalmente mais distantes. Criamos bolhas digitais, onde só ouvimos o que confirma o que já acreditamos. A polarização se intensificou a ponto de afastar amigos, destruir laços familiares e criar ambientes onde qualquer discordância vira um rompimento definitivo. O que antes era apenas uma diferença de opinião, agora se tornou motivo para o cancelamento ou exclusão total da vida de alguém. Não aprendemos mais a lidar com o que é diferente, nós evitamos. E essa é uma mudança radical na forma como construímos nossas relações. É um fenômeno comportamental, uma dificuldade cada vez maior de dialogar, de entender, de tolerar o diferente, muitas vezes em nome de uma necessidade de validação constante. O problema não é ter opiniões fortes, o problema é transformar qualquer discordância num rompimento. É acreditar que a nossa verdade é a única possível e tratar qualquer visão de mundo diferente como uma ameaça ou ofensa. Não é sobre quem está certo e quem está errado. Não se trata de convencer ninguém a mudar de opinião ou de relativizar valores importantes. Então, antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Tente ouvir essa conversa sem pensar em certo ou errado. Apenas reflita sobre como você tem lidado com as diferenças na sua vida.
Você se permite escutar o outro? Ou só busca reforçar o que já acredita? Será que viver cercado apenas de quem pensa igual nos torna pessoas melhores? Ou será que isso nos torna mais frágeis, menos capazes de ouvir, de entender e crescer com a diversidade ao nosso redor? Se olharmos ao redor, vamos ver amizades que terminaram, famílias que se fragmentaram, grupos que se dividiram. E muitas vezes não foi porque alguém fez algo terrível, mas porque simplesmente tinham opiniões diferentes. O que aconteceu com a gente? Quando foi que ouvir uma ideia diferente se tornou tão insuportável que a única solução parece ser cortar o outro da nossa vida? Isso é ainda mais preocupante porque a convivência com a diferença sempre foi um dos pilares das relações humanas. Somos naturalmente diferentes. Viemos de histórias diferentes, tivemos experiências diferentes, fomos moldados por ambientes diferentes. Então, por que agora parece que só conseguimos nos relacionar com quem pensa exatamente como a gente? Parte do problema está nas bolhas em que vivemos. Hoje, com as redes sociais e os algoritmos, a gente se cerca cada vez mais de pessoas que pensam como nós. O que consumimos reforça nossas crenças, enquanto qualquer ideia que desafie a nossa visão de mundo é rapidamente descartada. Nós não damos tempo, muito menos oportunidade para ouvir ou ver algo que não ressoe com o nosso pensamento. A rejeição é automática. A gente se acostuma a ouvir apenas aquilo que nos agrada. Qualquer coisa diferente gera desconforto. Mas o que acontece quando a gente vive só dentro dessa bolha? A gente para de pensar criticamente. Começa a acreditar que existe apenas um jeito certo de enxergar as coisas, o nosso. E quando alguém discorda, ao invés de tentar entender, nós atacamos, às vezes violentamente. Isso faz com que as pessoas se tornem cada vez mais rígidas em suas crenças, sem espaço para questionamento, aprendizado ou até crescimento. Mas será que isso nos torna mais inteligentes, mais felizes ou só mais fechados e intolerantes? Agora a grande questão: como podemos conviver com pessoas que pensam diferente sem sentir que estamos traindo a nós mesmos? Primeiro, é preciso entender que respeitar não significa concordar. Você não precisa mudar suas opiniões ou aceitar algo que não faz sentido para você, mas pode escutar. Pode tentar entender por que o outro pensa daquela forma. Pode se abrir para um diálogo honesto, sem a intenção de vencer uma discussão, mas de realmente trocar ideias. Além disso, é essencial aprender a separar opiniões de caráter. Nem toda discordância significa que a pessoa do outro lado é má ou tóxica. Muitas vezes é só alguém com uma vivência diferente da sua. E se no final ainda houver um grande abismo entre vocês, tudo bem. A gente pode conviver com diferenças sem precisar cortar laços ou transformar cada conversa em campo de batalha. Agora, antes de seguir, eu preciso abrir um parêntese importante. Quando eu falo sobre escutar e respeitar opiniões diferentes, não estou dizendo que todas as ideias são aceitáveis. Existem princípios que não são questão de ponto de vista, são valores essenciais para a dignidade humana. Não dá para colocar no mesmo patamar um debate sobre política econômica e uma discussão sobre se o nazismo foi ou não algo condenável. Não dá para tratar como mera opinião a defesa da escravidão, a violência contra seres indefesos ou qualquer ideologia que promova a destruição de direitos fundamentais. Existem temas que não cabem no campo da relativização. Nós não estamos falando apenas de discordância, estamos falando de princípios éticos básicos, de respeito à vida, de valores que sustentam qualquer sociedade minimamente justa. E isso precisa ficar claro. Tolerância não significa dar espaço para ideias intoleráveis. Não significa normalizar discursos que ferem a dignidade alheia. Então, qual a diferença entre opiniões divergentes e ideias que não podemos aceitar? Simples. Divergências saudáveis são aquelas que podem ser discutidas sem que no processo alguém perca a sua humanidade ou seus direitos. A partir do momento em que uma crença nega a existência ou oprime um grupo, ela deixa de ser apenas uma opinião e passa a ser uma ameaça.
O desafio é encontrar o equilíbrio em como manter relações respeitosas com quem pensa diferente, sem, no entanto, dar espaço para ideias destrutivas. Agora, eu te pergunto, quantas pessoas incríveis você pode ter afastado da sua vida simplesmente porque discordam de você? Quantas oportunidades de crescimento e aprendizado você pode estar perdendo porque se recusa a ouvir o outro lado? A vida é curta demais para ser reduzida a trincheiras ideológicas. Se passamos tempo demais tentando provar que estamos certos, corremos o risco de perder algo muito mais valioso: conexões genuínas, aprendizado mútuo e a chance de crescer através das diferenças. A vida é muito mais rica quando a gente permite que diferentes perspectivas entrem nela. E se queremos construir relações mais saudáveis, seja no amor, na família, nas amizades, no trabalho, precisamos escolher a escuta ao invés da intolerância, o respeito ao invés do julgamento. Quando enxergamos o outro além das suas opiniões, descobrimos que há muito mais que nos une do que nos separa. Então, antes de romper um vínculo por uma divergência, pergunte-se: isso realmente vale a pena? Será que essa diferença de pensamento define toda a trajetória dessa relação? E no final, são as relações que construímos que definem a nossa história. Vamos construir um mundo onde as diferenças nos fortaleçam e não nos separem. Conseguiu colocar o amor em dia? Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo e ative o sininho das notificações. Me segue também no podcast Amor em Dia pelo Spotify, Apple Music e o YouTube Music. Vai colocando o amor em dia, porque a gente se vê amanhã. Vamos espalhar amor por todos os cantos do mundo.